Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler 2 capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: A Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhes responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor.
E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Olha o que nós aprendemos aqui. A fé. Esta mulher, sempre que ela via Eliseu passar ali, ela chamava ele, né, ela e o esposo, eles eram pessoas ricas, né, naquela cidade. E ela oferecia ali, né, de comer pão, servia, né, de certo algo. Aqui a palavra fala comer pão, né, mas provavelmente ela servia coisas ali, né, para Eliseu e Geazi comerem, depois de passarem sempre de viagem, né. Então ela disse para o marido: vamos fazer um quarto para esse homem, porque ele é um santo homem de Deus. Ou seja, as atitudes, né, a forma de Eliseu demonstrava que ele era um santo homem de Deus, ele era um profeta. O Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, e ele pediu porção dobrada do poder que estava na vida de Elias. E aqui, olha o que a gratidão opera. Como ela resolveu no seu coração, ela pediu para o marido: vamos fazer um quarto, para que sempre que ele passar aqui na cidade, ele tenha um lugar para repousar. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, né? E uma lamparina, um candeeiro, né? Para que possa iluminar ali e ele possa ficar naquele quarto quando ele passar por aqui. A gratidão do coração de Eliseu, perdão. Ele chamou o servo e disse: chama ela. E ela não pediu nada. Ela poderia ter pedido: ah, profeta, eu quero um filho. Ah, profeta, eu quero tal coisa. Ela não pediu nada. Porque a palavra nos diz que tudo aquilo que nós fizermos, nós não podemos fazer querendo sempre esperar algo em troca. E infelizmente muitas pessoas são assim. Elas fazem algo sempre com a esperança ou com a intenção de receber algo em troca. A palavra diz que eu devo pagar o mal com o bem. Eu não posso, aquela pessoa me fez o mal, mas eu vou fazer o bem para ela. Aqui Eliseu, ele perguntou: mas o que ela não tem? O servo observou: ela não tem filho. Quando Eliseu mandou chamá-la e disse que ela iria ter um filho, ela disse: não mintas para a tua serva. Por que ela falou isso? Não foi falta de fé, porque ela e o marido já eram velhos. Na verdade, se a gente for analisar, ela estava como Sara. Ela não podia mais gerar filhos pela sua idade. Já tinha passado o seu tempo fértil, de repente do esposo ali também, né? Que não fala a idade dele, só diz que ele era um homem já velho, né? Mas o velho aqui naquela época era 90, 100 anos, 120, então a gente não sabia a idade certa deles. Mas provavelmente eles não podiam mais no natural, né, gerar filhos. Mas o profeta falou que no tempo determinado ela seria mãe, ela foi. Só que chegou um determinado momento ali que o menino, depois de crescido, né, ficou doente ali e morreu. Quando o pai perguntou: por que você vai lá? Não é sábado, não é lua nova? Tá tudo bem. Porque quando nós recebemos algo que veio de Deus, o profeta, né, foi o profeta que abençoou a vida dela. O que ela pensou? Não. Aquele que me deu vai trazer a vida de novo. Ela, por mais que ela estava dizendo
que estava tudo bem, mas quando ela se aproximou de Eliseu, Eliseu viu que ela estava com a alma amargurada. Imagina uma mãe sair e ver que o seu filho estava morto. Mas o que ela fez? Ela não entrou em desespero naquela situação. Ela manteve a calma. Ela foi o tempo todo dizendo que tudo estava bem com o marido, estava bem com o filho, estava bem com tudo, sendo que o filho estava morto. E o profeta viu que algo estava errado. Mandou que Geazi voltasse na frente, colocasse o bordão lá sobre o menino, mas o menino não viveu. Daí ela disse: por acaso eu te pedi algo? Ah, não pediu. Então, da mesma forma que ela foi abençoada pelo profeta, o que ela fez? Eu vou atrás dele, porque ele é um homem de Deus, assim como ele orou, assim como ele me abençoou, ele pediu a Deus aquela graça para a minha vida, ele vai trazer o meu filho de volta. E foi o que aconteceu. O que Jesus disse? Tudo que você pedir em oração, orando, crendo, recebereis. Isso é fé. Se a gente olhar esse relato aqui dessa sunamita, aqui não fala o nome dela, porque naquela época eles tinham muito preconceito com as mulheres. Eles contavam, né? Havia tantos mil homens, mas eles não colocavam as mulheres. Então a gente vê que esta mulher, ela acolheu o profeta de Deus no seu lar, recebeu do Senhor um filho precioso. Para alguns, o fato do nome dela não ser mencionado indica, né, falta de poder das mulheres na época, né? E não se indica a falta de poder das mulheres na época, mas ela recebeu as recompensas de um coração pronto a servir. E o poder de Deus e a gratidão de seu profeta, sua beleza interior, um coração pronto a servir, gerou uma ação exterior, hospitalidade. A virtude interior de Eliseu, gratidão, se transformou num gesto exterior, a promessa de um filho. Por fim, a diligente fé e a confiante determinação da sunamita em meio à tristeza resultaram na restauração da vida do seu filho. Para você ver que quando nós temos o nosso coração voltados a servir, Deus acrescenta as demais coisas. O que diz a palavra em Mateus 6,33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca o reino, quando você tem um coração disposto a servir, quando você tem a convicção de que o dom, o talento, aquilo que Deus te deu, não é para você enterrar, mas sim para abençoar as outras pessoas, abençoar pessoas, levar pessoas para Jesus, aí Deus começa a trabalhar a teu favor. Quando você tem um coração como desta mulher, o coração dela era um coração pronto para servir, que gerou uma ação exterior de hospitalidade, acolhimento. E muitas vezes é isso que está faltando hoje: hospitalidade, acolhimento, se colocar no lugar do outro. Se no momento que nós não conseguimos mais chorar com a dor do outro, isso é preocupante. Quantas pessoas só sabem olhar hoje em volta do seu umbigo? Quantas pessoas acham que tudo se move somente a seu favor? Primeiro elas. E não é assim. O que Jesus disse? O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com
toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Jesus foi falando. Amarás em primeiríssimo lugar a Deus. E depois, o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o bem que eu quero para mim, eu tenho que desejar para o meu irmão. Eu tenho que orar com o meu irmão. Se ele está passando por um momento de luta, de aflição, eu tenho que orar. Eu tenho que dar uma palavra para ele. Eu tenho que orar e dizer: Senhor, se o Senhor quiser me usar ali naquela situação, o Senhor vai colocar uma palavra na minha boca. O Espírito Santo vai me usar e eu vou falar uma palavra de bênção para aquela pessoa. Um dia que um amigo nosso estava doente, nós estávamos ali em oração, cuidando dele no hospital, nos revezando, né, ajudando a família. E lá na igreja, eles estavam em 24 horas de oração. Uma vez por mês, né, nós temos isso lá. Começa na sexta-feira e termina ali começa na sexta meia-noite, termina no sábado à meia-noite. Aí eu coloquei no grupo, pedindo oração por ele. E o pastor me mandou uma palavra: irmã, Deus já o livrou daquilo que era mortal. Não lembro bem assim o versículo, mas dizia isso. Aquela palavra, daí quando eu fiquei lá com ele no domingo à tarde, ali ele já estava bem melhor. Ele reconheceu que era eu que estava ali. Depois a minha irmã e meu cunhado vieram também. E eu falei a palavra para ele. E ele ficou pensativo. E realmente, Deus o livrou de algo que poderia ter sido mortal na vida dele. E foi aquela palavra que foi liberada. E ele disse: amém, eu recebo. E do lado, né, estava um senhor também cristão. E ele disse: nossa, irmão, que palavra. Eu disse: o pastor mandou uma palavra para você. E eu li o versículo. Então, para você ver que o que diz a palavra: crede nos meus profetas e prosperareis. Se Deus lança uma palavra sobre a tua vida, ela vem para prosperar. Ela vem para abençoar. Aqui a palavra que Eliseu lançou sobre a vida daquela mulher, ela prosperou. Por mais que aconteceu aquela situação, mas aquela mulher não murmurou, ela não reclamou, ela não chegou lá dizendo: pois é, olha aí, ó, eu por acaso te pedi filho, olha aí, o meu filho morreu, e agora? Não. O Eliseu viu de longe que algo tinha acontecido, porque ela foi lá, não era sábado e não era lua nova. Ele disse: lá vem a sunamita. Ou seja, algo aconteceu. Ele perguntou, disse: vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido, com o filho. Tudo vai bem. Ela não chegou lá se escabelando, gritando, berrando. Não. Ela chegou lá na maior calma, por mais que a alma dela estava amargurada. A alma daquela mulher, imagina ter saído de casa e ter visto o filho daquela situação. E ela voltou, ela disse: não. Assim como aquele homem me abençoou, ele vai trazer meu filho de volta. Ele é um homem santo de Deus e assim como através da vida dele eu fui abençoada, ele pode. Ela foi ao lugar certo, atrás da ajuda no lugar certo. Ela foi atrás do homem de Deus, de um profeta, para pedir, para falar o que ela necessitava. Por acaso eu te pedi filho? Aí o profeta entendeu. Então, assim como Jesus
quando estava chegando numa determinada cidade e vinha vindo uma mãe que já era viúva enterrando o seu único filho, Jesus tocou no menino, no jovem, e ele voltou à vida. Por quê? Porque onde Jesus chega, a vida transborda. Numa situação de luto, de tristeza, de dor, Jesus transformou aquele pranto em alegria. Trouxe alegria para aquela mãe que estava só. Naquela época, quando o pai morria, os filhos que tinham que cuidar, né, da viúva, da mãe, cuidar da família, e cuidavam dos pais quando eles já estavam velhos também. Era assim, a lei era esse mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. E não era só, eles tinham que cuidar dos pais e ajudar financeiramente também naquela época. Então, honra o teu pai e a tua mãe não é só respeitar o pai e a mãe, isso aí é obrigação da gente. O honrar ali eles tinham que honrar os pais até o fim da vida. Eles tinham que cuidar deles, eles tinham que prover. E o dia que o pai faltava, eles tinham que cuidar da mãe. Eles precisavam cuidar da viúva. E no caso daquela outra viúva lá, ela não tinha mais ninguém. O marido já tinha morrido, o filho ela estava enterrando. E Jesus chegou ali, tocou no menino e o menino voltou à vida. Porque é assim. Aonde Jesus chega tem vida, tem esperança. Porque ele morreu naquela cruz no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Fartura, provisão. Jesus, ele não fez, a salvação é um pacote completo e Deus não faz nada pela metade. Tem pessoas que comem pão de dores, tem pessoas que vivem na escassez. Tem pessoas que estão ali presas em maldições hereditárias. Tem pessoas que estão presas em tantas situações e não conseguem ver a bênção de Deus, não conseguem receber uma palavra, só conseguem ficar olhando com os olhos naturais para determinada situação. Aquela mulher ali, ela não olhou o filho e pensou, eu vou ter que enterrar ele, não. Ela sofreu, claro, de ver o filho naquela situação, mas ela foi atrás da solução. Jesus é a solução do nosso problema. Jesus, só ele pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Só ele nos dá salvação, acesso ao Pai. Ele nos limpa do pecado, nos purifica. Ele nos amou primeiro. Nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. O amor de Deus nos constrange. Nós não somos merecedores dele. Porque há muitas vezes as pessoas têm uma ingratidão tão grande que elas não conseguem ver Deus nas coisas. Nos mínimos detalhes, Deus cuidando, Deus livrando, Deus provendo, elas não conseguem ver. Quando elas começam a olhar com os olhos naturais, elas só vê morte, desgraça, escassez, medo. Só isso que ela vê, culpa, dor, rancor, ressentimento. O profeta viu que aquela mulher estava com a alma sofrida. Ele disse, aconteceu algo. Mas vamos lá. Então, busque em Deus. Ore da maneira certa, como eu falei no devocional anterior. Vá no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Vá a uma igreja, vá orar. Volte para o caminho, entregue a tua vida para Jesus. Se arrependa dos seus pecados e seja livre. Seja livre para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Viva a liberdade que Cristo conquistou naquela cruz. Jesus pagou um preço muito alto. Então pare de ser escravo do medo. Pare de ser escravo
do seu passado? Quantas pessoas vivem atormentadas, como dizem, pelos fantasmas do passado? Se a palavra diz que Deus perdoou o nosso pecado, lançou no mar do esquecimento, ele disse, por amor de mim, eu não lembro. Porque Deus não fica jogando na nossa cara, você fez isso um dia, você fez aquilo, você não. Satanás tenta. Ele tenta fazer com que você confunda a tua identidade, com que você não saiba quem você é em Cristo. Nele você é muito mais que vencedor, você tem vida em abundância, você tem fartura de pão, não nos falta nada. É só nós pedirmos da maneira certa, buscai e recebereis. Pede e recebe, busca, encontra, bate, a porta se abre, mas nós precisamos ter uma posição de homens e mulheres de Deus, de cristãos, de fé como essa mulher, de orar e dizer, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso aqui na minha família, mas está repreendido em nome de Jesus. Se levantar contra o mal, se levantar contra ações demoníacas que têm se levantado na tua vida, na tua casa, na tua família. Dizer em nome de Jesus aqui não. Ter atitude de fé. Se posicionar como homem e mulher de Deus, porque Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão pisar em serpentes, vocês podem beber algo mortífero que não vos causará dano algum. Ele nos deu poder e autoridade, então use o poder e autoridade que Jesus te deu. Ore, peça da maneira certa. Senhor, o que eu quero, se estiver de acordo com a tua vontade, que o Senhor me conceda. Mas se não for, Pai, me mostra o que o Senhor tem para mim. E Deus vai te mostrar. Aquilo que é de acordo com a tua vontade eu quero, Senhor. O que não é, não. Então tome uma atitude de fé. Se posicione espiritualmente. Se posicione como um homem e uma mulher de Deus, como servos, como filhos e filhas. Porque Jesus pagou um preço alto, então pare de andar em trevas, pare de andar numa tristeza, pare de andar em ansiedade. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Volte para o caminho, corrijas bem o que te impediu de correr. Por que você parou no meio do caminho? Por que você sentou? Por que você estacionou? O que te impediu de correr? Volte. Volte para o caminho. Busque a Deus enquanto você pode achar, é o que diz a palavra. Se revista do poder de Deus, de toda a armadura do Senhor. Que o Espírito Santo, ele venha falar mais ao teu coração. Que ele venha te revestir de poder. Que ele venha te revestir de unção e de graça. Como no devocional anterior, saber orar. Quando você vai entregar um currículo num determinado lugar, você não tem que ser mais um, não. Porque aquela pessoa, quando ela olhar o teu currículo, quando ela te entrevistar, você tem que ser a solução do problema que aquela empresa enfrenta. Você, através dos dons, do teu aperfeiçoamento, você tem que acrescentar naquela empresa. Currículo, as empresas estão cheias. Eles querem pessoas qualificadas. E quem é que nos qualifica? Quem é que nos capacita? Deus. Então, assim nós devemos colocar ao dispor de Deus, à disposição do Senhor, aquilo que Ele nos deu. Da mesma forma, você não pode ser só mais um no lugar em que você está, não. Você tem que fazer a diferença. Mostrar Deus na tua vida, como essa mulher. Ela não ficou ali se escabelando, dizendo, marido, o filho morreu, vamos lá, vamos enterrar ele, vamos... Não. O que houve? Tá tudo bem.
De que maneira que você está reagindo às afrontas que têm se levantado, às tribulações, às lutas, às dificuldades, às leves e momentâneas tribulações? Você está passando pela prova dando glória a Deus ou você está reclamando, murmurando? Isso não vai resolver o teu problema. Você só vai ficar um pouco mais nas aflições. A hora que você aprender a glorificar a Deus, a gratidão, a ser grato, e entender que Deus está te ensinando algo na dificuldade, no momento difícil, aí você vai sair daí. Mas enquanto você não aprender, você vai ficar. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o próprio Jesus que falou isso. Aflições todos vamos ter. Problemas difíceis todos vamos ter. Lutas. Como eu falei no devocional de ontem. Se a rival ou a perseguidora da Ana não tivesse afrontado ela não tinha ido derramar a alma dela diante do altar do Senhor e ter feito a oração certa. Então você já parou para analisar o porquê que as lutas vêm na nossa vida? Por que as aflições vêm? Para a gente se lembrar que a gente que tem um Deus que cuida de nós. Para mostrar que nós não somos autossuficientes, não. Nós precisamos dele. Que nós precisamos do cuidado, da direção, da proteção, da orientação do alto. Sem ele nós não somos nada, nós não somos ninguém e nós não fazemos nada. Orgulho. A única coisa que o orgulho faz é preceder a queda, a ruína, só isso. Mais nada. E o pior, nos afasta de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho faz isso, precede a queda e a ruína e nos afasta de Deus. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Espírito Santo venha falar mais ao coração de cada homem e de cada mulher, Pai. Que o Espírito faça boa obra na vida destas pessoas, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, se manifeste grandiosamente. Que eles se posicionem como homens, mulheres de Deus, servos e servas, filhos e filhas do amado, Pai. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida poderosamente.